Boa tarde, Vanderlei. Ontem o Grêmio conseguiu arrancar com 3 pontos, né, numa competição longa que é o Campeonato Brasileiro. Gostaria que tu falasse a respeito da estreia, que até tu teve que ser acionado em alguns momentos na partida, e também o fato de ter logo à sua frente uma zaga reconhecida como uma das principais aí do futebol sul-americano à sua frente, caso do Kahneman e também do Jeromel. Rodrigo Faturi, da Grêmio Rádio Umbro e Comunicação do clube. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar podendo participar de mais um Campeonato Brasileiro, um campeonato tão difícil, tão longo, que todos almejam levantar essa taça, né? Sempre importante estrear com vitória, né, principalmente em casa. A gente sabe que Campeonato Brasileiro todos os jogos são difíceis. A gente viu como foi o jogo de ontem contra o Fluminense, que a gente teve que jogar no máximo, no limite ali para conseguir essa vitória e todos os jogos vão ser assim, né? Tanto em casa como fora vão ser jogos difíceis, tem jogadores qualificados em todas as equipes, ainda mais após essa pandemia, né? Que todas as equipes estão tendo uma dificuldade, pois são muitos jogos, né? Quarta e domingo, às vezes vão ter até 3 jogos por semana, então a gente vai ter que rodar bem o elenco. Então foi importante para a gente, né? Conseguir essa vitória diante do Fluminense. E o Kahneman e o Jeromel dispensa comentários, né? São jogadores do nível altíssimo, jogadores de seleções, né? Brasileira e argentina, jogadores campeões pelo clube, já são ídolos do clube. E não só eles, né? A gente tem grandes zagueiros aí, o próprio Braz, Rodrigues, Paulo Miranda, o Juan. Então, quem entrar em campo ali e o goleiro que estiver ali atrás vai estar bem tranquilo, porque sabe que a nossa zaga vai estar bem e a gente vai estar sempre bem servido. Boa tarde, Vanderlei. A pergunta é projetando o jogo contra o Ceará nesta quarta-feira, com base em 2 pontos. A tua análise dos pontos fortes do time do Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste, e também jogar fora de casa com portões fechados. Acredita que os jogos fora vão ser mais equilibrados que o normal? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Boa tarde, Rodrigo. Com certeza os jogos vão ser bem diferentes, né? A gente sabe que até o nosso jogo aqui tem sido diferente, né? Porque a nossa equipe conta muito com o apoio da torcida, né? E a nossa torcida é sempre fundamental em todos os jogos. Então, não só a gente, mas todos os adversários, todas as equipes sentem muito isso, né? O fator casa, que a maioria delas o torcedor fazia a diferença, agora fica um jogo mais equilibrado, né? Mas a equipe do Ceará é uma equipe que vem numa conquista importante, né? Uma conquista de Copa do Nordeste, uma conquista em que tem grandes equipes também. Eles acabaram se sagrando campeões com um grande trabalho do Guto, um treinador que também preza muito a posse de bola, um time muito bem organizado, um time que sabe explorar bem os contra-ataques. Então, a gente está estudando bem a equipe do Ceará e a gente vai com tudo lá para cima também, tentar fazer um grande jogo, respeitando, claro, eles, mas em busca do nosso objetivo. Se a gente quer ser campeão brasileiro, a gente também tem que buscar pontos fora de casa, a gente também tem que ganhar fora de casa, que quando chegar aqui em casa a gente é muito forte e isso pode fazer a diferença lá no final. Vanderlei, eu gostaria que você apontasse quais os principais favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, competição que iniciou ontem e o Grêmio iniciou com vitória, e se você considera o Flamengo muito acima dos outros ou em que nível Grêmio e as demais equipes postulantes estão do Flamengo. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Boa tarde, Gutierrez. Campeonato Brasileiro é sempre difícil você apontar favoritos, né? A gente vai apontar aqui, chegar lá na frente e vai acontecer outra coisa, né? Porque são muitas equipes qualificadas, né? Aqui no Brasil, em todos os estados tem grandes equipes muito fortes, mas a gente sabe que também o Flamengo, né, por ser o atual campeão brasileiro da Libertadores, tem feito um grande trabalho. Mesmo assim, teve uma dificuldade na estreia, né? Acabou perdendo para o Galo também, que montou um grande elenco também. Eu acho que é um dos favoritos, com um grande treinador. Tem várias equipes, né? A gente está brigando ali, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu acho que todas as equipes estão fortes, todas as equipes têm elencos bons, né? E esse ano, como eu disse, vai ser atípico. Então, vai ser difícil você prever, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença são os elencos. Eu acho que quem tiver um elenco mais qualificado e o treinador souber trabalhar melhor os elencos, com certeza lá na frente vão conseguir bons resultados e, consequentemente, chegar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, tudo bem? Quero que você fale sobre esse calendário apertado que vem pela frente. O técnico Renato Portaluppi disse que não tem como repetir a mesma escalação em todos os jogos. O que você pensa sobre isso? Para o goleiro também é bom
haver esse revezamento entre os jogadores e como projeta esses vários jogos, essas várias competições que vem pela frente na temporada. Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno. Vai ser um ano extremamente difícil, né? Como eu sempre digo, a equipe que tiver o melhor elenco, né, que o treinador souber trabalhar da melhor maneira, vai conseguir chegar lá na frente, porque são muitas competições, né? E o tempo de descanso é muito pouco. Então vamos ter problemas de lesão, cartão, até mesmo da própria Covid, né, que tirou alguns atletas da primeira rodada e com certeza vão tirar também ainda. Então acho que as equipes têm que estar preparadas, né, para estar rodando o elenco, para todas as posições estarem bem servidas. Então isso é uma coisa boa para a gente, que a gente também tem um elenco muito qualificado, né? E o Grêmio sempre busca isso, né? Porque a gente tem aí Campeonato Brasileiro, as finais do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, então vai ser um ano apertado e com certeza o nosso elenco vai fazer a diferença. Eu particularmente prefiro sempre jogar, né? Eu acho que eu sou bem fominho, eu sempre falei isso, que para o goleiro é sempre importante estar jogando, mas também a gente tem outros atletas, o Paulo, o Júlio, o Breno, todos brigando aí para participar, e se o Renato optar em colocá-los também, eles vão entrar e vão dar conta do recado, porque são grandes profissionais também. Boa tarde, Vanderlei. Ontem a gente viu uma atuação sua com intervenções importantes, né? E falamos já várias vezes sobre ritmo de jogo. Como é que é para o goleiro? Pesa mais? Você sofre mais depois dessa paralisação? Ou está semelhante a todos os outros jogadores de linha também? E uma avaliação da sua atuação de ontem, Eduardo Moura, ge.globo. Boa tarde, Eduardo. Eu acho que para o goleiro é fundamental, né, o ritmo de jogo. A gente sempre fala que isso faz a diferença para a gente, né? Não adianta a gente trabalhar ali no dia a dia, todos os dias, forte, da melhor maneira, que no jogo é totalmente diferente, né? O jogo faz a diferença para a gente, como também faz para todos os jogadores, né? Mas eu acho que, particularmente para o goleiro, faz muita diferença. E sobre a atuação, eu fico feliz de ter podido ajudar, né? Eu acho que todo o nosso time foi bem, quem entrou no jogo também foi muito bem. Eu acho que sim, são sempre jogos difíceis. Muitas das vezes vão ter alguns jogadores que vão se destacar em alguns jogos e outros também em outros jogos. Então acho que todos têm que estar preparados, né, para ajudar. Nós ali atrás para defender e o nosso time ali na frente, como foi dessa vez, o Diego teve essa chance e conseguiu matar o jogo e nos deu essa vitória. Então acho que num todo a equipe foi muito bem, isso que é importante, né? A equipe tem que estar bem equilibrada para conseguir os bons resultados. O goleiro, né, Vanderlei, ele assiste o jogo, ele participa do jogo de frente. Então ele vê todo o jogo, né? E eu queria te perguntar, até pela tua experiência na função, quais são as diferenças que tu tem notado nas partidas depois desses 4 meses? Afora o ritmo de jogo, eu digo nas características do confronto mesmo. O que tem te chamado mais atenção depois desse período parado e os jogos em meio à pandemia? Jeremias Werneck, do All Sport. Boa tarde, Jeremias. Eu acho que vendo assim é a torcida, né? Não tem como, cara, é muito diferente assim no jogo, né? A gente entrar no estádio assim sem torcida, né? A gente fala que muitas das vezes no jogo a gente não consegue se comunicar tão bem, né? Pelo barulho da torcida, o barulho do estádio ali no jogo, e dessa vez, como tem a questão da pandemia, o estádio vazio, a gente consegue se comunicar melhor, né? Tá avisando o companheiro das situações no campo, o próprio treinador, né, tem a oportunidade de estar passando mais informações também para os atletas. Então é tudo muito diferente, né? A gente tem aprendido bastante com essa situação, é algo novo para a gente, né? A gente vai ver como é que vai ser lá na frente, né? A gente já está aos poucos se acostumando aí, mas a gente espera que quando tiver a oportunidade que a gente possa estar usufruindo mais uma vez dessa questão que é a torcida, né? Que sempre fez a diferença para todos nós, principalmente aqui para o Grêmio. Vanderlei, tudo bem? Minha pergunta é a seguinte, é sobre o fator local neste campeonato brasileiro. Historicamente, né, vários clubes têm muita força jogando em casa. E o Grêmio sempre mostrou essa força ao longo dos tempos também nessa competição. Te pergunto como fica essa questão agora, né, já que os jogos estão sendo realizados sem torcida. Como é que é para o Grêmio receber um time na arena? E como é que vai ser, como é que você imagina que vai ser para o Grêmio também começar essa campanha jogando fora de casa também nessa mesma situação? Felipe Bueno, Record TV. Boa tarde, Felipe. Eu acho que os jogos vão ser mais equilibrados, né? Eu acho que muitas das vezes a torcida faz a diferença, sim. Eu acho que
A torcida muitas das vezes ganha jogo sim, porque ela empurra o time ali, mesmo o time estando mal, assim, não estando tão bem no jogo, com o apoio da torcida, a gente consegue mudar o jogo em si. E eu acho que os jogos vão ser mais equilibrados, né? Então, eu acho que vai ter que ter aquela concentração maior, né? Eu acho que fora de casa também, eu acho que vão ter mais resultados positivos nesse campeonato. Então, como eu disse, é tudo novo. A gente tem que se acostumar a isso. Eu acho que a gente tem que também aproveitar, né, essa questão de muitas das vezes estar jogando fora de casa e não ter uma pressão tão grande e conseguir bons resultados, porque eu acho que em casa o Grêmio sempre teve um histórico muito bom, né? Lógico que com o apoio da torcida sempre fez a diferença, mas mesmo agora na volta da pandemia e a questão de estar sem torcida, a gente tem conseguido bons resultados, então espero que a gente mantenha assim e aproveite também essa questão de estar sem torcida e consiga bons resultados fora de casa. Você não estava no Grêmio no ano passado, mas o time acabou fazendo uma escolha por uma competição, que no caso acabou sendo a Libertadores, né? Em alguns momentos deixou de lado, especialmente o Campeonato Brasileiro. O que está sendo passado para vocês com relação a esse calendário que vai ser intenso, entendendo o contexto que a gente vive, e das prioridades do Grêmio para essa temporada? Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Boa tarde, Bibiana. A gente sempre conversa muito sobre isso, né? Que não dá para priorizar competições, né? O Grêmio é muito grande, o Grêmio tem a ambição de, em todas as competições, brigar pelo título. Então, eu acho que a gente tem que brigar por todas as competições e, como o Renato sempre disse pra gente, né? Ele vai precisar de todos. É óbvio que em algumas competições ele vai ter que tirar uns jogadores e colocar outros, então todos têm que estar preparados. Mas eu acho que de início não dá para você focar em uma competição, né, específica. Eu acho que você tem que levar todas as competições da melhor maneira, com força total, com os jogadores que tiverem melhor para aquelas partidas, e lá no final a gente vai ver o que acontece, né? Não priorizar competições, mas com força total em todas as competições, com os atletas que tiverem em melhores condições e aptos para fazer as melhores partidas. Vanderlei, boa tarde. Na vitória de ontem, logo após o apito final, o Renato reclamou de um lance que o Grêmio acabou desperdiçando a posse de bola naquele finalzinho do jogo, e ele disse o seguinte para o banco de reservas: pode colocar no CDD que eu quero que eles vejam esse lance de novo. Queria entender como é que é a dinâmica desse pós-jogo, desses primeiros dias após a partida. Como é que é essa palestra que o Renato mostra o vídeo das partidas anteriores, e se você acha quais erros o Grêmio poderia ter evitado para até ter tido uma vitória mais tranquila ontem contra o Fluminense. Vitor Larregina, RBS TV. Boa tarde, Vitor. Isso é de praxe do Renato, né? Pós-jogos, assim, a gente senta, né, vê os lances principais, assim, alguns erros, acertos, né, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente fez de bom que tem que continuar fazendo individualmente, né, da própria equipe. Então isso é importante, que muitas das vezes no calor do jogo ali a gente não vê, né? E você vendo o vídeo depois, a questão de posicionamento, o que você poderia ter feito de melhor, ajuda muito. Então isso é importante, a gente está corrigindo, porque muitas das vezes a gente não tem tempo de treinar, então essa conversa, essa questão de ver alguns lances no vídeo ajuda muito a gente a estar corrigindo erros para a próxima partida, a gente não cometer esses erros, estar melhores posicionados e fazer aquilo que o Renato quer. Eu acho que no jogo, o jogo foi bom, o jogo foi equilibrado, cara. É lógico que o Renato queria que a gente matasse o jogo ali, né, que a gente tivesse uma tranquilidade maior no final de jogo, mas são coisas que acontecem. A gente está voltando agora depois de uma pandemia, de muito tempo sem jogar, então aos poucos a gente vai estar melhorando, ganhando ritmo, eu acho que acertando as situações que tem que acertar, e com certeza daqui a um pouco a gente vai estar 100% aí com ritmo, e que as falhas que a gente acaba cometendo agora nesse início não vão ocorrer mais. Boa tarde, Vanderlei. Parabéns pela vitória de ontem. Após o início do trabalho no Grêmio, com algumas falhas, o que é normal, tu tens apresentado uma evolução muito grande nos últimos jogos. Ao que tu atribui isso? Tu está te sentindo mais adaptado? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Boa tarde, Mário. Eles são todos jogadores, né, cara? Isso é bom, porque eu vinha de um tempo inativo, né, no Santos, um tempo sem jogar, e quando eu cheguei aqui no Grêmio, logo de início não deu tempo nem de treinar direito, né? Foram 2 treinos e acabei tendo que ir jogar, tudo muito novo. Mas já tenho experiência já, né, que falhas acontecem, isso é normal, a gente tem que ter sempre a cabeça boa, né, e acreditar no nosso trabalho e saber que a gente tem coisas grandes pelo ano. Foi isso que eu procurei fazer, né, trabalhar da melhor maneira.
todos aqui sempre me deram muita confiança e dentro de campo eu fui pegando ritmo, adquirindo aquela confiança que tem me ajudado muito até agora. Eu acho que todos que chegaram também estão ganhando confiança, todos que o Renato pediu também aqui acabaram se encaixando bem no elenco do Grêmio, então a gente tem um grupo forte. Eu acho que todos estão bem, todos estão num nível muito alto e tem a crescer cada vez mais e a gente tem tudo para fazer um grande ano. Vanderlei, boa tarde. Gostaria de saber de ti a importância dessa confiança que o Renato tem depositado no teu trabalho, pois depois de um ano onde tu não conseguiste ter uma sequência de jogos, nesse 2020, desde a tua chegada, o Renato te colocou como titular da equipe, você em 4 Grenais não tomou gols e vem tendo grandes atuações, ontem ainda conseguiu ajudar bastante o Grêmio. Gostaria de saber de ti essa importância da confiança do Renato. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Boa tarde, Jair. Isso é fundamental, né? Eu acho que a confiança do treinador é fundamental. Isso te dá uma confiança maior para trabalhar, para estar no dia a dia fazendo o seu melhor, te dá uma confiança nos jogos também, isso é muito importante. E não só a confiança do Renato, né? Mas eu acho que de todos no clube, eu acho de todos os companheiros, é fundamental você ter essa confiança. Essa confiança passa deles para a gente, né? E a gente acaba também crescendo e se fortalecendo também. Isso é muito importante. O Renato é um cara que dispensa comentário, né? Um cara que deixa o ambiente muito leve. Eu acho que ele sabe cobrar na hora certa, como ele tem cobrado de todos nós também, mas também sabe elogiar e dar aquela moral que a gente precisa também, né? Aquela confiança que a gente precisa para estar bem nos jogos. Então, eu acho que só tenho que agradecer, né, a todos aqui, principalmente o Renato que confiou no meu trabalho e que me trouxe para cá e que eu possa dar uma sequência que todos possamos ser felizes nesse ano com grandes conquistas.